Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin em um ponto crucial. Eu sei que você não aguenta mais, eu sei que você acha que agora o mundo vai acabar, tudo vai desabar, e eu venho aqui para trazer fatos, informações e não opiniões, para você entender o que está acontecendo e a gente tentar juntos entender as melhores estratégias do que fazer. Deixe seu like, ative a notificação e não deixe de ver também nosso clube de membros. O link está na descrição do vídeo. E o clube de membros está reformulado. Agora nós temos uma comunidade muito mais organizada. Se você tem interesse, não deixe de ver aqui no botão abaixo, porque está bem legal, família. Toda semana também a gente faz airdrop, Liga te dando aí praticamente dinheiro de graça toda semana. Para participar é muito fácil, é só abrir conta na Bybit pelo link da Liga, que vocês já sabem, também está na descrição do vídeo. Vamos que vamos, família, então, Bitcoin. Antes de tudo, eu sei que você acha que, meu Deus do céu, Igor, eu não aguento mais. O mundo acabou, eu não aguento mais. Me tira dessa, mas vamos ser bem frio aqui em uma análise. Vamos ser bem frios aqui num gráfico semanal, um gráfico de longo prazo. A gente nota o seguinte: o mundo pode até acabar. Como eu sempre venho dizendo, a gente está em uma acumulação desde novembro, que é o quê? Que é algo que tem acontecido a todo momento nesse ciclo. Esse ciclo, desde o fundo que a gente fez lá em 2022, o Bitcoin ele sobe muito rápido e lateraliza por muito tempo. É subida rápida, lateralização. Sobe rápido, lateralização. Sobe rápido, lateralização em queda. Sobe rápido, lateralização em queda. Então, assim, família, isso é um mantra desse ciclo. O Bitcoin está tendo um comportamento que ele sempre teve esse ciclo. Eu venho dizendo isso para vocês. Mas, principalmente, é óbvio que nós estamos em um momento chave que ainda não foi definido, porque como vocês notam, se a gente afastar aqui, a zona de acumulação, ela vem aqui de 82, 80 até aqui 98, que eu diria que são essas duas médias móveis, o Bull Market Support Band. Então, ou o Bitcoin quebra esse suporte, na minha opinião, realmente aí seria bem ruim para a gente, porque seria uma entrada, possivelmente, de uma correção maior, um bear market mais profundo, ou então a gente vai ficar aqui lateralizando em medo, lateralizando em pânico, aí sobe e depois cai de novo, aí sobe e depois cai de novo, para a gente lateralizar, o bull market support band chegar e de repente a gente ter uma quebra aqui para uma continuação. A minha visão é isso. Como não temos bola de cristal, família, a gente tem que esperar essa definição. É óbvio que o movimento de ontem, uma correção, ela sempre traz, né, de volta aquele pessimismo, aquele, meu Deus do céu, não vai andar. Meu Deus do céu. E eu sei, a maioria não está falando de Bitcoin. Grande verdade é que a maioria está desanimada, ela está desacreditada porque se encheu muito de altcoins, que sim, foi um ciclo, pelo menos por enquanto, se o ciclo se der dessa forma, foi um ciclo que teve um comportamento para altcoins horrível, porque a gente não teve a expansão no mercado de altcoins. O mercado de altcoins, o maior valor que ele chegou nesse ciclo foi o mesmo do ciclo passado. Então, sim, se esse realmente foi o topo de mercado em outubro, como o ciclo de 4 anos diz que tem que ser, né, um topo em outubro, mas a gente sabe que isso para o Bitcoin. Porque para as altcoins isso não aconteceu, né? A gente não teve a expansão. Por isso que eu venho dizendo para vocês também. No momento aqui em que o Bitcoin se aproximou do Bull Market Support Band, eu sei que quando sobe a gente fica eufórico. Ah, agora vai! Ih, agora deu esperança! Tô deixando de sonhar, né? Como um bom flamenguista, tô deixando de sonhar de novo. Mas a grande verdade é que nesse momento, o que eu falei? Cara, reduz um pouco as altcoins. Reduz. Assim, não estou falando para reduzir tudo, porque ainda existe a probabilidade da quebra do bull market support band, pode ser um comportamento diferente, tava tudo estourando, né? A gente vai falar já já sobre isso, ouro, prata, bolsa americana, tudo estourando, liquidez voltando para o mercado, juros nos Estados Unidos caindo. Então, assim, probabilidade de romper para cima sempre existe também, mas reduz o risco. Reduz um pouco o risco, porque se você pegar pega ainda os principais projetos, Ethereum, Solana, Chainlink, próprio Cardano, Binance, a gente nota que ainda estão em preços superiores ao que a maior parte comprou, né? Que foi de 2 anos atrás, 22, 23.
Ainda está superior, mas eu sei que a nossa expectativa era de, porra, Ethereum a 10 mil dólares, Solana, $1.000, a Cardano a $3, Pendle, enfim, tudo isso, nossa expectativa era de preços bem maiores, se fosse um comportamento igual ao ciclo passado. Eu sei que a expectativa era essa, mas é muito importante essa redução de risco no momento em que não existe mais uma proteção cíclica, porque pelo ciclo a gente deveria ter visto um topo e a gente viu no último trimestre do ano passado. Por enquanto, é isso. O topo aconteceu no último trimestre do ano passado. Eu sei que não para as altcoins, mais uma vez, família. O retorno esperado, a gente esperava que fosse mais, mas por enquanto é isso. Por isso que, na minha visão, era tão importante e ainda é importante essa redução de risco. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos tocar o barco. Ouro, família. O ouro, realmente, essa semana, isso aqui, nada pode ter mais uma cara de topo do que esse candle aqui no gráfico semanal, né? Ambos de concordar aqui de que realmente isso aqui nada pode ser mais. Pegar um textbook aqui, vai, isso aqui é topo claro, pelo menos fechar dessa forma essa semana, para vir de repente em busca do bull market support band, continuar o movimento de alta. Não estou falando que acabou, que agora o ouro vai colapsar, mas pelo menos uma correção de algo que esticou muito. O ouro esticou pra caramba, cara. E é interessante isso porque ontem eu fiz um vídeo fechado pro clube de membros, por isso é importante você estar lá, justamente passando aqui um tweet do Heraldo, que para quem não sabe é o nosso primo aqui da liga, primo mesmo, de sangue, tá? E além, é óbvio, de um ótimo economista, ele falando que agora prata e ouro estão super descolados da média, vivenciando um momento perfeito de astros alinhados, e adivinha só, todo mundo quer. Então, um ativo que ficou 10 anos parado, igual ouro, quando ele sobe exponencialmente, aí todo mundo quer. E o engraçado, até que eu falei, aqui que eu mostrei lá para eles, no clube de membros, é o primeiro comentário, que fala assim: mas a escassez é reais, não acho que seja um topo. Então, quando tudo está subindo, todo mundo quer. E você volta a enxergar as características daquele ativo para fazer você acreditar de que, cara, vai subir mais, porque a escassez é real. E não deixa de ser verdade. É óbvio que o ouro é escasso se comparado à moeda fiat. Só que isso também não significa que só porque ele é escasso, que ele não pode sofrer um momento de correção, que não é o melhor momento de compra. O mesmo ouro que é escasso hoje, é escasso há um ano atrás, 2, que estava paradão há 10 anos, é o mesmo ouro. Por que você não lembrou dessas propriedades dele quando ele estava parado, desvalorizado, quando ninguém queria? Tu só lembra agora, quando está subindo. Porque o ser humano é assim, família. Porque o ser humano é assim. Então é um momento que tudo está subindo. O ouro, beleza, sofreu essa correção, prata, as bolsas americanas corrigiram, não é um movimento de correção só do Bitcoin, mas esse pensamento serve para a gente lembrar o quê? Não se esqueça das propriedades do ativo, do valor do ativo. Não deixa só para lembrar também que o Bitcoin é escasso, que o Bitcoin veio para revolucionar, né, realmente o sistema financeiro do mundo atual, que o Bitcoin ele é imparável, que não tem como você banir. Não deixa para lembrar só disso quando ele romper o time high. E, mais uma vez, isso pode não acontecer agora, esse ano, 2, 3, pode demorar 4, 5 anos para isso acontecer. Mas nós, que enxergamos valor no Bitcoin, a gente sabe, em algum momento isso vai acontecer. Por isso, o risco são sempre 3, como eu digo para vocês. Se encher de altcoin, se alavancar, também muita gente comete esse erro. E é óbvio, botar um dinheiro que você vai precisar realizar um possível prejuízo para pagar alguma eventualidade na sua vida. Um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Se você não faz essas 3 coisas, o risco do Bitcoin é o tempo, é a espera, porque a gente vê valor no que a gente está comprando. Nunca se esqueçam disso, família. Então, é óbvio que foi um movimento negativo que a gente está vendo, mas é de correção de todos os mercados. Bitcoin que ainda segura, tá em suporte. Então, a gente nota que realmente nas últimas horas, tanto aqui em Bitcoin está sendo enviado para realizar prejuízo. Quem realiza prejuízo com Bitcoin é 83 mil dólares. Quem comprou de um ano para cá, né? Porque a gente nota que Bitcoin acima de 83 mil dólares, é impossível você ter comprado Bitcoin acima de 83 mil dólares antes de novembro de 2024. Foi a primeira vez que ele alcançou esse valor. Então, uma realização de prejuízo só pode ser se você comprou acima.
Se você comprou acima, você chegou de um ano para cá. Então são os investidores que chegaram há pouco tempo no mercado. A gente nota que investidores de longo prazo, eles podem não estar comprando, mas eles estão, de certa forma, estáveis ali em suas posições. Eles estão no momento que nem está vendendo, nem está comprando. A posição no total segue a mesma. A gente nota que Ethereum é o mesmo comportamento. Os agentes da rede Ethereum na fase mais intensa de realização de prejuízo do ano. Então, também realizando prejuízo. Não se esqueçam disso, família. É um momento, sempre momentos muito ruins, de pânico, a gente tem que ter calma, respira. A gente não pode nem ficar eufórico quando tudo está subindo, nem ser pessimista, meu Deus, acabou quando tudo está caindo. Sempre a gente tem que ser racional, executar nossa estratégia com muita frieza, que vocês sabem que a minha é o dollar cost average por intensidade. A gente teve o Trump anunciando também um possível, novo sucessor. Então a gente tem aqui, Donald Trump anunciou a indicação, do novo presidente para substituir o Jerome Powell quando acabar o mandato dele em maio. A gente conta um pouco aqui quem é, então, esse indicado. Se você tem interesse, segue a gente lá também no Twitter, dá essa moral para a Liga. A gente sempre atualiza lá também. É óbvio que isso vai mexer com o mercado a curto prazo. E é óbvio que para o Trump estar indicando, vai ser alguém que se assemelha um pouco mais com o modelo do Trump de pensar, e não com o modelo do atual presidente lá do Fed, do atual diretor lá, do atual que senta na cadeira lá do Fed, que é o Jerome Powell. Então vamos aguardar, mas em maio a gente pode ter realmente essa mudança. É positiva, porque a gente sabe que o Trump, ele é totalmente pró-mercado, ele é totalmente pró-economia. No mesmo tempo que a gente vê isso tudo de notícias negativas de curto prazo, a gente alonga um pouco e a gente vê que existem indicadores que mostram também que o Bitcoin está desvalorizado, que o Bitcoin ele está em níveis já interessantes. E quando eu falo isso, em 2022, eu falava isso aqui, com o Bitcoin em junho a $20.000. Bitcoin já está em nível interessante. Só que adivinha só, 3 meses depois, lá em novembro, o Bitcoin caiu para 15. Então eu falava que estava interessante a 20 e depois ele caiu para 15. Mas eu não estava errado. Sabe por quê, família? Porque não é só porque um ativo cai que ele não deixa de estar interessante em determinado momento. Então, o Bitcoin a 20, aqui nesse momento, em junho de 2022, ele estava desvalorizado. Quando ele cai para 15, ele ficou mais ainda. Mas isso não significa que a 20 não era um bom preço. E o que te prova é o tempo, não é? Eu não estava certo? Bitcoin a $20.000 não era um bom preço? Não era um Bitcoin num valor já super desvalorizado para o longo prazo? E o pensamento, ele pode se transpor para agora. 82, cara, já é um Bitcoin que corrigiu mais de 30% da sua alta histórica, que foi a correção máxima que ele teve esse ciclo, mas daqui a 2, 3 meses, uma semana, um dia, não sei, não tem bola de cristal. Ele pode cair para 60, 70, não sei. A gente não sabe. Eu não, Ninguém sabe. E mesmo assim, se ele cair, não significa que hoje é um bom preço. A gente tem que assumir que a gente não sabe o futuro. Sempre tudo pode acontecer. Mas se você vê valor no ativo, é o que eu digo para vocês. O maior risco do Bitcoin é o tempo, é a espera. E a gente pode estar vivendo um momento semelhante a esse. Um momento em que o Bitcoin até venha cair mais. Nossa, vai quebrar esse suporte, vai entrar em um bear market mais profundo. Mas isso não vai significar que hoje já não é interessante. Então, tenham isso em mente, por isso que a estratégia soberana é o Dollar Cost Average, sempre com intensidade. Não estou falando para você ir com ímpeto, para você ir com intensidade, agora é fundo, muito pelo contrário. Estou falando para você ser racional, ter frieza, entrar com intensidade baixa, começar ali com uma intensidade baixa, principalmente em Bitcoin, tá, família? Altcoin não é o momento. Assim, não é o momento. Esse ciclo, eu mesmo entrei muito mais carregado esse ciclo de altcoins do que entrei no ciclo passado, esperando um comportamento das altcoins, como sempre foi. Mas não aconteceu. Mais uma vez, não temos bola de cristal. Então é óbvio que eu reduzi esse risco. Se eu tivesse alocado só em Bitcoin, teria sido muito melhor, mas aconteceu, não tinha bola de cristal para prever o futuro. Só que agora não é o momento de, na minha visão, pelo menos, ao que me indica de correr esse risco e estar aportando ainda em altcoin. Porque a altcoin, o risco da altcoin, diferente do Bitcoin, é o quê?
Se entra em bear market, uma queda mais profunda, a altcoin pode nunca mais voltar, cara. Altcoin não tem valor. Tem valor é Bitcoin. Então tenham isso em mente, tá, família? Deixe seu like, ative a notificação, espero que você tenha gostado do vídeo. E para fechar, família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, eu não gosto de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimo dia. Até amanhã.